Nós estamos então reunidos aqui em mais uma manhã de domingo, em escola dominical, para buscarmos a sabedoria da Palavra de Deus. Você também que tem acompanhado online esses estudos, você é muito bem-vindo nessa manhã. Também aqui conosco o Aloísio e a Débora, vocês são muito bem-vindos, são queridos, sempre presentes aqui conosco também, ajudando-nos aqui, né, na escola dominical das crianças, juntamente com as professoras Sabrina e Maria. É uma alegria tê-los aqui nessa manhã. Nós vamos dar sequência aqui ao estudo da nossa revista. Nós temos visto já há algumas semanas sobre esse tema da antropologia bíblica, né? Quem é o homem na presença de Deus? Esse homem que Deus criou, aos olhos de Deus, afinal de contas, quem nós somos? E nós já vimos muitas lições aqui interessantíssimas. Por exemplo, por que é importante estudar o ser humano? Nós já vimos a distintividade da criação do ser humano. Ele não é uma árvore, não é um animal, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser diferente no meio da criação. Nós também vimos que o homem, ele é um ser religioso. Deus criou o homem para que ele o adorasse, diferente de uma planta, diferente de um animal, que não tem essa concepção da adoração ao seu Criador. Nós já estudamos sobre o coração humano. O que é o coração humano? Não é um órgão cardíaco. O coração humano é essa natureza espiritual com a qual Deus nos criou e que o pecado manchou. Nós já vimos isso também. O ser humano como uma unidade psicossomática. Isso foi interessante, né? Quando vimos aquelas teorias do tricotomismo, do dualismo, né? Dicotomia e a tricotomia. Afinal de contas, o homem é corpo, alma e espírito, três coisas diferentes? Ou o homem é corpo, uma parte material, e alma ou espírito? Palavras intercambiáveis na Bíblia para alma e espírito. Afinal de contas, e a gente terminou dizendo que na verdade nós somos uma unidade material e imaterial. Nós somos uma pessoa com duas partes. Por isso aí uma unidade psicossomática. Psique e corpo, uma parte material e uma parte imaterial. E Deus trabalha, não isso de maneira separada, mas está trabalhando sempre a pessoa humana, que é feita de corpo e de alma ou espírito. Por isso essa unidade psicossomática, muito interessante. Nós também vimos sobre a origem da alma no indivíduo. Olha só, dificilmente você vai ver uma pregação sobre isso. Mas você tem uma alma ou um espírito. De onde veio isso? E mais, veio de Deus, ok, mas como veio isso? Então, nós já demos essa aula também, muito interessante. E a semana passada, em 2 lições, nós terminamos de ver a questão do gênero humano. Algo importante hoje, né? Deus criou o homem e a mulher como macho e fêmea. Mas como isso se relaciona? Como é isso? Dentro de uma cultura hoje secularista, que quer confundir as pessoas nesse sentido. E hoje, nós vamos ver um dos temas muito importantes também dessas lições, que tem a ver com o homem no pacto das obras. O que é isso? Deus criou um homem e entrou em aliança com ele. Como que é isso? Por que isso é relevante para a gente entender quando a gente estuda a Bíblia? Nada é sem sentido aqui nesses estudos, irmãos. A partir do momento em que você caminhar no conhecimento dessas aulas, dos estudos da Escritura, você vai começar a ler a Bíblia com uma outra ótica. Você vai começar a entender muitas coisas que antes talvez você não entendia. E esse é um dos temas que é importante a gente entender. Que Deus, quando criou o homem, entrou em aliança com ele. Nós vamos ver que nem todo mundo acredita nisso, antes do pecado entrar em cena. Vamos caminhar aqui na nossa lição. Quais são os objetivos? Eu vou pedir desculpa aos irmãos. A minha semana foi corrida e eu não tive tempo de revisar a aula. Eu preparei a aula, mas não revisei. Talvez tenha erros aqui no português também e na tabulação aqui da aula. Os irmãos me perdoem se tiver alguma coisa aí que a gente vai estar caminhando aqui durante a aula. Os objetivos dessa aula: compreender a importância de reconhecer a existência de um pacto de obras em Gênesis 2. Por que em Gênesis 2? Porque a partir de Gênesis 3, a gente vê a graça de Deus, não é? Operando ali na salvação do homem. Então é claro que os teólogos vão dizer, não, existe um pacto redentor. Mas e antes da queda? Muitos negam que houve um acordo entre Deus e a sua criação. É importante a gente entender que houve. Ainda, entender o que significa a expressão pacto de obras e conhecer a importância
da representatividade nesse pacto de Adão. Isso é importante. Será que Adão me representava diante de Deus? Lá, quando Deus o criou? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Qual a implicação disso hoje para mim, aqui? Ter sido representado por Adão lá ou não? Veja como é importante. Conceitos importantes. Essa aula está dividida numa introdução. Houve uma aliança das obras no Éden ou não? Deus esperava obras do homem que ele criou ou não? Por que pacto de obras? Por que isso? É um conceito importante na teologia. Dois pactos grandes aí, pelo menos, o das obras e o pacto da graça. Vamos pensar um pouco sobre o papel do homem nesse pacto das obras e uma conclusão e aplicação. Então vamos lá para a introdução. O que é um pacto, hein? O que é um pacto? O que é uma aliança? Um acordo? Essa aliança minha simboliza o meu casamento. Simboliza um pacto, uma aliança com a minha esposa e dela comigo? Então, a gente pode dizer assim que um pacto significa um acordo entre duas pessoas que as une de alguma forma. Por exemplo, o casamento envolve um pacto entre os cônjuges. Uma aliança. O símbolo desse pacto é a aliança. Um contrato. Vamos supor que a gente você queira vender a sua bicicleta para mim, Júlio. Nós vamos fazer um contrato. Pois bem, um contrato envolve um pacto entre nós. E o símbolo? É onde a gente vai entabular o nosso negócio. Pode ser um instrumento contratual que a gente vai usar ali. O papel, onde a gente vai dispor as cláusulas do nosso negócio. Pois bem, a Bíblia diz, irmãos, que Deus fez um pacto com os homens quando os criou. Ele fez um pacto com os homens, conosco. E aqui é homem e mulher. Quando nos criou. Tem um estudioso da palavra, o John T. Hodges, olha como ele define bem isso, o pacto. Ele define assim, um pacto é um acordo entre Deus e os seres humanos, no qual Deus promete bênçãos, caso as condições sejam mantidas, e ameaça com maldições, caso as condições sejam quebradas. Entenderam? Faz sentido? Deus estabeleceu pelo menos, segundo os estudiosos, pelo menos, 2 pactos com os homens na história. O pacto das obras e o pacto da graça. Então, assim a gente já começa a pensar, pacto de obras, quer dizer, obras de quem? Deus promete algo para abençoar e espera uma obra, uma resposta humana para esse homem ser abençoado. Sob pena de ele quebrando as condições estabelecidas por Deus, ele sofrer as consequências do pacto, as suas sanções, as maldições. Então, pacto das obras. Será que existiu? Será que Deus em algum momento esperou uma resposta dos homens que ele criou a sua imagem e semelhança? Nós vamos ver isso. E de outro lado, o pacto da graça a partir do pecado, então, não é? Quando o pecado entra, então, em cena. Houve uma aliança das obras no Éden. Quando Deus cria Adão e Eva, ele entra em aliança, dito em outro modo, né? Ele entra em aliança com eles, estabelece algum acordo, algum pacto para conduzi-los. Para muitos teólogos reformados, quando a Escritura fala em pacto, ela se refere não ao pacto das obras, ela se refere a um pacto redentor, ao pacto da graça apenas. Jamais falando de pacto das obras. De fato, você não vai encontrar essa expressão pacto das obras em Gênesis 1, 2. Quando a Escritura, para esses teólogos, diz que fala em pacto, em aliança, em Deus vindo fazer uma aliança conosco, muitos dizem, ele está dizendo de um pacto da graça, de um pacto redentor. Antes da queda, então, vamos pensar em Gênesis capítulo 1 e 2, na verdade, não havia necessidade de pacto redentor, havia? Havia pecado para o homem ser resgatado do pecado? Então, de fato, ali não havia necessidade de nenhum pacto redentor. Então, eles dizem, antes da queda, não tinha pacto nenhum de Deus com o homem. Não faz sentido? Gênesis 1 e 2 não trata do pecado. Bom, se eu não pequei, se eu não caí, eu não preciso de redenção. Se eu não preciso de redenção, de salvação, Deus não precisa prometer nada para mim por meio de um pacto, eles dizem. Então, para esses teólogos,
Por exemplo, o John Murray, aí embaixo, ó, olha o que diz o John Murray. Para eles não tem necessidade de um pacto antes da queda. Pacto na Bíblia é pacto de graça, pacto de salvação. E ademais, ó, a palavra pacto no hebraico não aparece em Gênesis 2, 15 a 17. Esses teólogos que negam o pacto das obras, um pacto, uma aliança de Deus com o homem antes da queda. Eles dizem assim, não tem essa palavra no hebraico em Gênesis 1, 2. Olha comigo lá, Gênesis 2. Pode falar aí. Exato. Nós vamos chegar lá, Rita, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha Gênesis 2, 15 a 17, irmãos. Ele se atém ao literalismo da palavra, né? Olha lá. Gênesis 2, de 15 a 17. Olha só o que a gente lê. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha só, aí a gente já começa a pensar um pouco, né? E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esses teólogos que negam um acordo, uma aliança de Deus antes da queda, eles olham esse texto e eles dizem: Rogério, cadê a palavra pacto aqui nesse texto? Não tem de fato, não é? Mas será que a gente tem que se prender ao literalismo? Porque a palavra trindade também não aparece na Bíblia. Você não acha trindade na Bíblia. Foi um conceito desenvolvido no 2º século. Olhando para quê? Para o Deus que se manifesta em 3 pessoas na Bíblia. Isso é claro. O Deus é único, na essência. Mas a Bíblia mostra esse Deus se manifestando em 3 pessoas. Como Pai, Filho e Espírito Santo. Então um teólogo lá no 2º século entendeu, peraí, esse Deus é trino, no sentido da apresentação dele. Ele é único, em essência, mas ele é trino. Então há uma trindade. Dentro desse Deus único, existe uma pluralidade de pessoas. É isso. Isso não está escrito trindade na Bíblia, mas ninguém nega. Nenhum cristão com juízo vai negar a trindade. Vai negar esse Deus único que se apresenta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas existe uma forte corrente, inclusive na linha reformada, que diz, não, Gênesis 1 e 2 não fala de pacto de obras. Olha o John Murray aí, ó. A Escritura sempre usa o termo pacto quando aplicado à administração de Deus aos homens, em referência a uma provisão que é redentora, salvadora do pecado, ou intimamente relacionada ao desígnio redentor. É o que muitos dizem. Mas, irmãos, antes da queda, não havia nenhum relacionamento de Deus com Adão? Eu fiz a pergunta. Nós precisamos ser honestos. Fala, Laís. Muito bem, Laís. Nós vamos ver. É o que a Rita falou também da obediência. Olha só, embora não se use o substantivo pacto, olha o que a gente lê em Oséias 6:7. Olha que texto interessante esse, do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 7. Oi, tudo bem, Samuel? Bom dia. Ó, aula exclusiva para você hoje, hein, com a professora Sabrina. Que legal. Isso aí, Samuel. Deus te abençoe, viu? Vai ser muito legal. Você vai ver até um filme no final. Tem uma televisãozinha lá como atividade. Deus abençoe a aula. A irmã Sabrina, a semana dela foi muito corrida, irmãos. Então hoje, infelizmente, ela não conseguiu enviar o convite para as mães enviarem as crianças. Então aí, as crianças acho que entenderam que não tinha aula, né? Irmãos, Oséias 6:7, olha o que a gente lê. Olha o que o profeta Oséias está dizendo. Ele, quer dizer, o povo de Israel, é Deus trazendo um juízo para o povo por meio do profeta Oséias. Eles, o povo, Israel, o que eles fizeram? Eles transgrediram a aliança, ok? O povo, a aliança com Deus, que veio para salvá-los. Agora olha a comparação da transgressão da aliança.
como Adão. Entenderam? Como Adão transgrediu também. O quê? A aliança com Deus. Quando ainda não havia pecado. Gênesis 1 e 2. Eles se portaram aleivosamente, ou seja, de maneira desleal, a traição contra mim, contra Deus, o povo de Israel naqueles dias. Então, o que a gente vê em Oséias 6,7, irmãos? É Deus quem está dizendo que havia uma aliança entre ele e Adão antes da queda. A aliança que foi transgredida por quem? Por Adão e Eva. Veja, parece muito claro, não parece? Oséias 6,7. Palavra inspirada do profeta vinda da parte de Deus. É Deus dizendo isso. Comparação entre Israel, quebrando a lei dada no pacto do Sinai, com a quebra da lei dada a Adão antes da queda. Está comparando os dois momentos. Então, eu não sei como é que esses teólogos enfrentam esse texto. Eu não fui a fundo para ver. Mas eles não podem pular esse texto da Bíblia, quando eles dizem não tem pacto de obras antes, não tem nenhuma aliança. Eu não sei como que eles conseguem enfrentar esse texto aqui, de Oséias 6,7. Certamente alguma resposta eles darão. Além disso aí, de Oséias 6,7, aí entra o que a Laís disse e o que a Rita também já falou. Gênesis capítulo 2, irmãos, dá indicativos de um pacto de Deus com Adão, de uma aliança, de um acordo. Eu gosto do Michael Horton, é um americano muito sério na palavra de Deus. Olha o que ele diz. Os elementos literários, ou seja, analisando o texto literário, as palavras, o contexto, o sentido, os elementos literários de fazer uma aliança parecem estar presentes aonde? Na narrativa de Gênesis, especialmente como interpretado pelo restante da Escritura. E que elementos são esses que fazem parte de um pacto ou de uma aliança e que a gente vê em Gênesis 1 e 2? Vamos ver 4 deles ali. Olha só, Gênesis 1 e 2, por exemplo, mostra o quê? Primeiro, o pano de fundo, o contexto histórico da criação para que Deus viesse e entrasse em aliança com eles. E aí eu pensei, vamos fazer um paralelo com um contrato qualquer. Então, por exemplo, surge um interesse, eu quero comprar uma casa. Esse é o contexto histórico, a partir do qual eu vou atrás de toda a estrutura para eu conseguir comprar essa casa. Então, primeiro, Gênesis 1:2 mostra, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou todo um mundo, um jardim, colocou o homem ali. O mundo era maior que o jardim, tá? Eu creio que o jardim do Éden era um lugar nesse mundo que Deus já havia criado. Porque quando vem o dilúvio não alcança só o jardim do Éden, o dilúvio alcança o mundo inteiro. Então havia muito mais coisas do que o jardim do Éden. Porque tem gente que defende que naquele momento só existia o jardim no Éden. Era um jardim dentro de um lugar chamado Éden. Não, eu creio que havia um mundo grande e um jardim bonito ali, onde era a morada daquele primeiro casal que Deus criou e colocou lá. Então veja, primeiro havia um contexto para que Deus entrasse em acordo com esse homem. Depois, Deus deu condições, estabeleceu o quê? As suas regulações. Gênesis 2, de 15, a primeira parte do versículo 17, traz as regras, como um proprietário. Eu quero vender minha casa, eu tenho condições para você. Você quer comprar, você também vai ter condições. É a lei, são as disposições contratuais que Deus trouxe para eles. Está lá, ó, em Gênesis 2, 15 a 17, primeira parte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, começou as disposições. De toda a árvore do jardim comerás livremente, pode comer, tudo que tem aí. Até da árvore da vida que está lá no meio do jardim. Mas, olha aí as regras. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então pronto. As disposições contratuais de Deus para o homem. Um terceiro elemento, qual é? A condição para que acontecesse o negócio. Nesse caso, qual era? A obediência, que a Rita falou. Então, todo contrato tem condições. Por exemplo, você quer comprar minha casa? Qual é a minha condição? Você precisa me pagar.
e eu vou exigir, você vai comprar, a escritura de registro é tua, é isso, Luísio, normalmente é do comprador. É quem compra o imóvel que vai arcar com os custos do registro da compra. As condições, pois bem, qual era a condição de Deus no pacto com o homem? Você tem que me obedecer. Pode comer de tudo que está aí, até da árvore da vida, mas daquela árvore lá não coma. Está aí. Deus requereu o que do homem? Obediência. E todo contrato também tem as suas disposições, as suas sanções, suas cláusulas penais, não é? Suas cláusulas. No caso aqui, qual que era? Olha a segunda parte do versículo 17. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Qual era a sanção de Deus para a desobediência? A morte. Qual é a sanção num negócio da compra de uma casa? Por exemplo, pode haver uma ação judicial, sei lá, você transfere a casa e eu não pago. Sei lá o que aconteceu, não tinha amigo, você confiou, pode haver uma sanção para a retomada disso. Pode haver um protesto se houver algum título emitido, pode haver um protesto num cartório, e por aí vai. Então, está vendo o paralelo do que Deus fez quando entrou em aliança com o homem, com um contrato comum que a gente tem hoje. Olha, vemos o pacto de Deus com Adão antes da queda, por exemplo, além disso, além dessa questão aqui de Gênesis 2, de 15 a 17, as condições de um pacto, de uma aliança, que parecem estar aqui. Além disso, olha que interessante, isso aqui eu nunca tinha prestado atenção. Quando Moisés escreve Gênesis 2, em Gênesis 1, ele usa para Deus a palavra Senhor, que é Elohim, em Gênesis 1, e no início do capítulo 2 até o versículo 3. A partir do versículo 4, quando ele vai explicar a criação do homem, vai falar da criação da mulher, vai dar o mandato cultural do homem guardar e cultivar o jardim, ele muda o nome de Deus. A minha Bíblia, a revista é atualizada, tá, Senhor. Senhor aqui está em maiúsculo. Por quê? É Yahvé. Senhor aqui é o nome do Deus do pacto, lá de Êxodo 3. Quando Deus se apresenta a Moisés para libertar o povo do Egito, ele fala, eu sou o que sou, eu sou. Moisés fala assim, Senhor, eu vou aparecer lá para o faraó e vou falar, você tem que libertar o meu povo. O faraó vai dar risada, ele vai dizer, quem é que te mandou aqui, rapaz? E Deus diz, eu sou te enviou aqui. Os estudiosos dizem que esse nome pactual de Deus, o eu sou, vem do verbo ser. Há uma discussão sobre de onde vem isso, mas significa mais ou menos assim, eu me basto, eu sou o que sou, eu existo. Então, Moisés muda. Por que será que Moisés mudou, hein? Em Gênesis capítulo 1 ele usa Elohim, que é um nome genérico para Deus, inclusive é um nome usado até para divindade, Elohim, e indica uma pluralidade no ser de Deus, já está apontando para a trindade. É esse nome que Deus usa aqui, ó, no versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus, esse Deus aqui é Elohim. Façamos o homem, olha, façamos o verbo no plural. Então esse Deus Elohim, ele existe em pluralidade de pessoas. Senão ele estaria aqui, eu vou fazer. Está escrito façamos lá no hebraico, no original. Ou seja, é um Deus plural, que fez a gente à imagem e semelhança dele. Está vendo o indicativo da trindade? Mas Moisés mudou desse Deus criador para Yahvé, o nome pactual de Deus em Gênesis 3. Por quê? É uma palavra inspirada, irmãos. É inerrante. Moisés não se enganou aqui. Era Moisés inspirado pelo Espírito Santo aqui escrevendo isso. Veja, irmãos, Êxodo 3 e seguinte, o Êxodo capítulo 3 e seguinte, Deus e Yahvé aparece a Moisés e promete libertar o seu povo. Depois, lá no Sinai, o que acontece? Ele reafirma o pacto de caminhar com esse povo e ser o Deus desse povo, e esse povo ser o povo desse Deus. E aí ele dá o quê? Ele codifica a lei. Lá no Éden não havia uma lei codificada, escrita. Isso foi feito no Sinai, mas já havia lei. Não tinha ordem, a lei existia de maneira verbal. Deus aparecia na viração do dia no Éden para Adão, como é que foi o dia aí? Vamos prestar conta? O que você fez? O que você não fez? Você está precisando do quê?
Havia uma lei verbal já, estipulações verbais entabuladas entre Deus e o homem, que depois, com Moisés no Sinai, é codificada, é dada, aí ele vai escrever nas tábuas, os mandamentos, como resumo da lei. Então lá no Sinai depois, Deus dá a lei para ser obedecida, pena da maldição no meio do povo. Pois bem, em Gênesis 2, Deus faz um pacto com Adão, o mesmo Deus que codificou a lei depois com Moisés no Sinai, é o mesmo Deus de Gênesis 2. O mesmo Deus por quê? Porque é o nome do mesmo Deus que é usado em Gênesis 2 por Moisés. Entenderam isso? Nós estamos em Gênesis 2 ainda. Então, a mudança do nome marca o Deus do pacto em ação antes da queda em Gênesis 2. Olha o erro aí, ó. Marca o Deus do pacto, reafirmado lá no Sinai, o mesmo Deus em ação antes da queda em Gênesis 2. Entenderam isso? Não parece claro? Olhando para essas evidências, que lá em Gênesis 2:1-2, Gênesis 1:2, antes do pecado, antes da queda, Gênesis 3, Deus já tinha um pacto com o homem, já tinha uma aliança com ele, dito em outros termos, esse homem era responsável diante desse Deus por cumprir as condições do pacto. Qual era a condição naquele momento? Para ele ter vida, o que ele precisava fazer? Obedecer. Guarde essa palavra. Então Deus esperava o que de Adão e Eva? Obediência. Então, num certo sentido, se Adão e Eva obedecessem a Deus, não desobedecessem, irmãos, o pecado não teria entrado, e nós hoje, como descendência dele, seríamos aptos, capazes a obedecer a Deus por nossas obras. Perceberam? Olha que interessante. Deus exige, a condição do pacto era: me obedeça. Você pode comer até da árvore da vida no centro do jardim, você vai viver eternamente. Se ele tivesse feito isso, pronto, a gente estaria obedecendo a Deus, não precisaria de Salvador, não precisaria de nada disso. Mas qual foi o problema? Gênesis 3. O problema foi que ele quebrou o pacto. Entenderam isso, irmãos? Quando Adão desobedece a Deus, ele quebra o pacto. Por isso que é importante. Não foi algo de só menos importância o que aconteceu. As pessoas diminuem e tiram sarro, né? Elas brigam com relação à natureza do fruto. Não sei se vocês já viram isso. Tem gente que fica brigando para saber se é uma maçã, se é um morango. Eles ficam discutindo isso. Isso não tem nada a ver isso, irmãos. A questão ali é a desobediência. Deus falou: não coma do fruto dessa árvore. Era a ordem de Deus para o homem e a mulher que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Entenderam por que é importante a gente entender que houve um pacto antes? As coisas não foram inocentes ali, não. Deus exigiu um comportamento responsável de Adão. E nós vamos ver por que isso tem implicação para a nossa vida hoje. Por que pacto de obras? Por que vocês acham esse nome, pacto de obras? Com as suas obras. E ele estaria obedecendo a Deus, a ordem de Deus. É isso. Isso. É. Mas você acha que continua hoje para quem não está em Cristo ou não? Não? E como é que Deus vai condenar o pecador então, se não é pela desobediência à lei? Por quê? E se ele não se arrepender e se voltar para Cristo? Então ele está debaixo de que pacto? Do da graça? Está debaixo do pacto das obras. Nós vamos entender isso, irmãos. Que nós vamos ver que libertação Cristo nos trouxe. Vamos chegar lá, mas foi boa a tua colocação. Por que pacto de obras? Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, quando fala do pacto, da aliança de Deus, lá no capítulo 7, no segundo parágrafo. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então é aquilo que eu falei. Adão, com as suas obras, com a sua obediência a Deus, ele teria vida.
diante de Deus. Essa era a condição, perfeita obediência. Entenderam isso? Lembram-se lá de Gênesis 2, 16 e 17? É isso, Deus deu uma ordem a ele: de toda árvore pode comer, menos da do conhecimento do bem e do mal. Claro, estava tudo dentro da soberania de Deus, Rita. Foi um decreto permissivo de Deus. Não é que Deus se agradou com esse comportamento do homem, mas é claro que ele permitiu, porque naquele momento, e só naquele momento, Adão tinha o tão famigerado e tão distorcido livre-arbítrio. Só Adão teve livre-arbítrio antes de pecar. Depois do pecado, ninguém tem livre-arbítrio mais. Por quê? Porque o pecado impede que nós ofereçamos uma obra boa para sermos justificados diante de Deus. Agora, irmãos, nós somos inclinados a todo o mal, não a todo o bem. O pecado está pegado a nós. Nós temos livre agência. Claro, ninguém é um robô aqui. Mas livre agência é diferente na Bíblia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma vontade absolutamente livre de qualquer mal. Quem tem isso hoje debaixo do pecado? Ninguém. Então ninguém pode comparecer justo sem Cristo diante de Deus e oferecer uma obra para a sua salvação. Agora não mais. Adão poderia. Adão sim, poderia dizer não ao pecado. Não, eu não vou pecar. Adão tinha essa capacidade plena ali naquele momento, de escolher não pecar. Nós hoje, ainda quando escolhemos não pecar, nós estamos, por exemplo, baseados numa presunção de que sem Cristo nós podemos fazer isso e agradar a Deus. Olha o pecado aí. Está lá. Livre-arbítrio, segundo a Bíblia, segundo a teologia reformada, só teve Adão e Eva, antes do pecado. Agora, acabou o livre-arbítrio, irmãos. Nós somos livres para escolher, mas nós somos inclinados pelo pecado em nós a todo o mal. E olha, você acha que você pode fazer todo o mal que você pode fazer? Não. Deus retém muito mal em nossa vida pela graça dele, para que a gente não faça todo o mal, para que a gente não dê vazão a todo o nosso potencial maligno, senão nós nos destruiríamos rapidamente. Sim. Como? Não entendi, Rita. Olha Paulo lá em Romanos 7. Quando eu olho para mim, não vejo bem nenhum. O apóstolo Paulo, gente. Você vai falar de livre-arbítrio? Alguém que olha para si e não vê bem nenhum, pode oferecer por si. Lembra que a gente está falando por minhas obras, pacto de obras. Eu posso oferecer algo bom para Deus? Paulo achava que não. Se você acha que pode, eu fico com Paulo. Eu fico com o apóstolo Paulo. O cara não pode fazer todo o mal do coração dele, né? E ele não pode fazer nenhum bem para o Exato, olha aí. É isso. Então, irmãos, olha só. Adão e sua descendência teriam vida eterna se obedecessem a Deus. Antes da queda. Suas obras deveriam ser de obediência aos termos do pacto de Deus com eles. Qual eram os termos? Não comam isso, podem comer daquilo, me obedeçam, dependam de mim. O problema de Adão e Eva foi querer autonomia. Autonomia significa uma lei própria. Auto próprio, nomia de nomos é lei no grego. Eles fizeram uma lei própria, o diabo tentou, instigou e eles fizeram ter uma vontade própria, alheia à vontade de Deus para eles. Esse foi um problema. E o homem continua hoje nisso. Ele quer ser autônomo diante de Deus. Ele quer ter a sua lei, as suas disposições para viver a sua vida do seu jeito. Entende? Não do jeito revelado por Deus aqui. Não. Continua sendo o mesmo problema. O diabo continua fazendo a mesma coisa com as pessoas. Ele diz assim: larga a mão de igreja, rapaz. Larga a mão de Bíblia. Que Jesus que nada. Você é bom. Você pode escolher agradar a Deus por você. A mesma coisa que o diabo fez com Adão e Eva. Quando eles caíram. Quebraram a condição de obediência. Está vendo que é importante pensar em pacto de obras? Então veja, obras humanas obedientes a Deus, segundo isso aqui, garantiam vida eterna diante dele, antes da queda.
Antes do pecado, as obras humanas em perfeita obediência a Deus dariam vida ao homem, irmãos. Ele não precisaria de um Salvador, um mediador entre ele e Deus, mas ele mesmo, por suas obras, estaria na presença de Deus. Hoje, há muitas denominações que trabalham nessa base, de que é Deus e o homem salvando. Nós vamos ver daqui a pouco um conceito de sinergismo, eu vou explicar para vocês. É Deus e o homem salvando, não é só Deus. Antes da queda, sim, o homem esperava a obediência, Deus esperava a obediência desse homem que ele criou, para que ele tivesse vida, e vida eterna. Depois da queda, não dá mais. Nós não somos mais suficientes para dar essa resposta a Deus, por conta do pecado. Deus veio ao homem. Agora, olha, é importante pensar no seguinte, ó. Então tá bom, antes da queda, num certo sentido, Deus esperava uma resposta desse homem que ele criou, para que esse homem tivesse vida por suas obras, certo? Mas irmãos, isso não significa de modo algum que esse homem em algum momento teve crédito ou direito diante desse Deus. Por quê? Porque esse homem foi criado por esse Deus. Porque esse homem foi alcançado pelo pacto desse Deus. Perceba o seguinte, Deus, mesmo antes do pecado, ele sempre tomou a iniciativa diante de nós. Entende? Mesmo esperando uma obediência nossa antes da queda. Mas a iniciativa primeira foi de Deus. É isso que eu vou falar aqui agora. Deus veio ao homem e fez um pacto com ele, estabelecendo condições para abençoá-lo. Então, mesmo no pacto das obras, antes do pecado ali, o homem não tem méritos diante de Deus. Pois não fosse Deus vir até ele não alcançaria nenhuma bênção de sua parte. Imagina, ok, Deus cria o homem e põe ele ali, e deixa ele solto. E daí? O que seria? A bênção da vida eterna foi prometida pelo Deus Criador a esse homem, em função da sua obediência. Esse homem não tem mérito diante de Deus, porque muita gente vai dizer isso. Olha lá como o homem já teve mérito diante de Deus, irmãos, para negar a soberania de Deus. Não, mesmo antes do pecado, esse homem só pôde desfrutar de alguma esperança de bênção, porque Deus criou-o e veio até ele, e estabeleceu essa bênção a ele, quando deu a ordem, lá em Gênesis 2, de 15 a 17. Olha o que diz a confissão de fé, novamente, olhando para tudo isso, no capítulo 7, lá no primeiro parágrafo. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Entenderam? Então essa vida eterna prometida pela obediência daquele homem por suas obras antes da queda, tudo isso só foi possível porque esse Deus grandioso permitiu ao homem. Irmãos, a teologia reformada, o calvinismo, não dá margem para autonomia e mérito humano, nem antes da queda. Toda vez que você ouviu uma pregação, um estudo, em que o homem pode ser alguma coisa diante de Deus, sem Cristo, corre isso aí. Isso aí está dentro da tentação do diabo aos nossos primeiros pais, em dar autonomia a ele, em dar um pouquinho de poder a ele. Olha o que aconteceu. Olha a nossa vida hoje, olha a vida da humanidade em pecado. Olha onde Adão e Eva nos lançou. Exato, Rita. Nós somos um vaso. E vaso é feito de barro, caco, quebra, fraco, frágil. Que bênção é nós conhecermos esse Deus poderoso, soberano, que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, que não pede conselho para ninguém. Isso é o eu sou. Eu me basto. Tudo vem de mim. Eu criei tudo do nada. Eu conduzo tudo segundo a minha mente, segundo o meu propósito. Quando a gente entende isso, a nossa visão de mundo se abre, irmãos. A tua fé, ela se avoluma. Tua esperança cresce nas mãos desse Deus. Graças a Deus não dependeu de mim em nada.
E eu sou responsável diante desse Deus, Ele não tem culpa do meu pecado. Mas a minha salvação, as bênçãos que eu tenho em Cristo, não dependeu de mim em nada. Absolutamente nada. Ai, se dependesse de mim, eu estava morto. O meu orgulho me afasta de Deus. O meu orgulho me afasta dos irmãos. O meu orgulho me afasta da palavra dEle. O meu orgulho atrapalha o trabalho de Deus, muitas vezes. Orgulho ferido pelo pecado. Eu deixo de servir a Deus porque eu estou chateadinho com algum irmão dentro da igreja. E eu deixo de servir a Deus e a casa dele. E deixo de ser instrumento de edificação de outras vidas. Isso é orgulho, pecado, que pela graça de Deus e pelo Espírito Santo dele, Ele trata na nossa vida. Porque ai de nós se Deus nos abandonasse diante do orgulho, e às vezes manifestado dentro da casa dele. Nossa condição espiritual é caída, irmãos. Terrível. Olha que coisa impressionante, a gente tem que entender isso. Mesmo antes da queda, o homem nunca teve direitos diante de Deus. Ele foi criado por Deus, sustentado, orientado, cuidado, protegido. Deus lhe deu uma esperança de vida eterna por suas obras, e ele caiu. Entenderam? Por isso que eu acho que faz muito mais sentido. Houve um pacto, e Adão quebrou esse pacto. A Bíblia toda, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, porque 21 e 22 não tem pecado, né? Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra. Mas de Gênesis 3 a Apocalipse 20, Deus está tratando o pecado do homem. Está restaurando o homem, a imagem dele por meio de Jesus Cristo. Esse estudioso aí, o Chad von Dixhorn, nome bonito para chamar um filho, né? Chad von Dixhorn, meu filho, vem cá. Olha o que ele diz. Ele é um estudioso muito sério da palavra. Todo contato humano com Deus seria infrutífero se Deus não tivesse livremente decidido vir a nós e estabelecer os termos por meio dos quais poderíamos ter comunhão com Ele. Uma aliança que nós chamamos de pacto. E aí tá o que eu falei para vocês, né? Essas duas ideias aí, ó. Do monergismo, que é da teologia reformada, e do sinergismo, que é dos nossos irmãos arminianos. Por exemplo, quando eles olham para a salvação. Isso aí não é tema da aula, mas só para vocês entenderem, tem mais ou menos a ver sim. Nós estamos falando aqui se o homem participa ou não de alguma forma das bênçãos de Deus. Não participa. Os monergistas dizem, monergismo significa, ó, lá no grego, mono, um. Ergismo vem de ergon, significa trabalho. Então um trabalho. Um trabalho aonde? Um trabalho na criação, um trabalho na manutenção da vida, um trabalho na salvação, o trabalho de Deus. E o sinergismo? Siner significa, sim, né, na verdade, significa junto. E de novo o ergismo, que é o ergon, trabalho. Então quer dizer, um trabalho junto. Deus e o homem. Trabalhando para quê? Para a criação, para a obediência, para a restauração, para a salvação. Então você tem duas posturas que são opostas. De um lado, é Deus que trabalha para tudo isso. De outro lado, é Deus e o homem. Deus dá uma graça, de repente infundida no batismo, e depois ele dá o livre-arbítrio. Porque para os sinergistas, para os arminianos, o homem tem livre-arbítrio hoje. Os nossos irmãos pentecostais, a maioria das correntes, o homem tem livre-arbítrio. Quer dizer, para os católicos romanos, o homem tem livre-arbítrio. Ele pode, com as suas obras, oferecer algo junto com a obra de Cristo a Deus. Está vendo o sinergismo? Trabalho junto. É o homem e Jesus. Jesus e o homem. Tem isso, irmãos. E eu digo para vocês, é a maioria das pessoas que pensam assim hoje. Por quê? Porque o homem gosta de se justificar diante de Deus. Ele gosta de se achar bom. O que é o orgulho? O que é o orgulho? O que é o pecado do orgulho? É eu sendo ferido na minha autonomia. Mas como eu fui desconsiderado nisso? Ah, não pode. O orgulho é a falta de reconhecimento da nossa incapacidade de sermos bons o tempo inteiro. É isso. É terrível isso. A maioria das propostas religiosas trabalha na base arminiana hoje, na base do sinergismo. É Deus e o homem podendo fazer alguma coisa para a sua salvação.
Teologia reformada? Esquece. Calvinismo? Esquece. É Deus que opera. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo base nenhuma, irmão, para Deus aceitar algo de uma pessoa como eu. Entenda uma coisa, o que eu estou dizendo é aceitar algo para minha justificação, porque depois que eu sou salvo, Deus espera o que de mim? Boas obras. Mas boas obras para salvar? Para evidenciar uma salvação que eu recebi dele. Eu olho para a Bíblia, irmãos, isso aqui é tão claro. É isso, parece que a autonomia humana, Luísio, parece que ela fica nos puxando toda hora para nós. Toda hora, você pode, você consegue. Não é isso que tem sido pregado hoje? Você é bom, rapaz, Deus te ama, você não vai ficar doente, você tem que ser rico. E por aí vai. O que é isso? É dando autonomia, dando bondade para o homem, esse homem caído. E o que acontece? Essa pessoa vai descendo uma espiritual descendente na vida dela, cada vez mais. Ela vai sendo iludida, ela vai sendo enganada, ela vai sendo conduzida como se fosse um boi no meio de uma boiada por matador, sem entendimento, porque está buscando essa coisa da autonomia. Se antes, então olha só, pensando nisso aí, se antes do pecado, os teólogos chamam do estado de inocência, o pecado ainda não dominava a vontade de Adão para ele pecar, olha o livre-arbítrio, não tinha entrado o pecado ainda, a desobediência. Então a vontade dele ainda não era dominada pelo pecado, como hoje nós somos. Então se antes do pecado, no estado de inocência, o homem só tinha acesso a Deus, porque Deus veio a ele, não é isso? Fazer uma aliança, um pacto. Quanto mais depois do pecado, no estado de pecado, da corrupção total do ser humano, Deus precisa vir até ele para salvá-lo, agora, num outro pacto, no pacto da graça. No pacto da graça, que Deus firma em Cristo, para salvar esse homem, que não deu conta de viver pelo pacto das obras. Aí eu te pergunto, e quem não está debaixo do pacto da graça? Está debaixo de que pacto? Das obras. Debaixo do pacto das obras, qual é a condição para o homem sem Cristo hoje? Diante da lei de Deus. Qual é a condição? Por quê? Mas por quê? O pecado leva ele a desobediência. Qual é a condição do pacto das obras? Obediência. Esse homem sem Cristo, sem o pacto da graça, ele está debaixo do pacto das obras, irmãos. Toda a humanidade sem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador caminha debaixo do pacto das obras. E no pacto das obras, por que ela vai ser condenada no dia do juízo? Porque em pecado ela não consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus. Entenderam isso? O homem não sabe disso. As pessoas estão aí, ó, vivendo, comendo, bebendo, casando, né? A Bíblia até diz, como nos dias lá de Noé. Lembra? Noé estava lá, 120 anos, alertando as pessoas para se arrependerem. Quem deu ouvido a eles? 8 pessoas. Só pessoas da família dele ali. Filho, nora, ele e a esposa. Aí veio o dilúvio e fez o quê? Levou a todos. Aquilo ali é uma figura para que vai ser no dia do juízo final, irmãos. Vai ser da mesma coisa. E veja, o juízo final, guardado das suas proporções, ele ocorre na vida de todo aquele que morre sem Cristo. Porque depois da morte, segundo Hebreus 9, vem o quê? Juízo. Acabou. Você precisava fazer, você fez aqui. Agora, não importa se vai demorar 1 milhão de anos para Cristo voltar, você vai ficar aguardando o juízo, com a tua alma no inferno, se você morreu sem Ele. Então, guardadas as proporções, o teu tempo é agora, o meu tempo é hoje. Tem gente que ouve um negócio desse e fala, ih, irmão, Jesus vai demorar para voltar. Filho, a tua vida vai até a tua morte, você sabe lá se você acorda amanhã? Seu tempo é agora de acordar para essa realidade. Se você morrer sem Cristo, você está debaixo do pacto das obras. Debaixo do pacto das obras, sabe o que Deus vai cobrar lá no dia do juízo de você? Obediência irrestrita à sua lei. Em pecado,
o teu menor pensamento em toda a tua vida já vai te condenar. Porque Tiago diz: aquele que obedece toda a lei, mas tropeça em um pequeno ponto, se torna condenado por toda ela. O homem, ele está debaixo do pacto das obras. Entendeu, Laís? Aquilo que você falou no começo? Toda a humanidade sem Cristo, ela está debaixo do pacto das obras. E eu fico pensando na minha vida antes de conhecer o Evangelho, irmãos, e dá medo. Quanto tempo eu vivi sem Cristo, debaixo do pacto das obras, condenado ao tormento eterno pela lei de Deus. Para pensar, se Deus não tivesse alcançado a minha e a sua vida, e nos colocado no pacto da graça. Olha, irmãos, que libertação, até arrepia. Vamos lá, último tema para a gente pensar: qual o papel do homem no pacto das obras? Vamos pensar um pouco. Ok, vamos pensar qual o papel do homem agora no pacto das obras. Quem era Adão, homem, diante de Deus no pacto das obras? Ele é o nosso ascendente primeiro. Ele representava a si só ou ele representava toda a sua descendência? Para nós que somos criacionistas e não evolucionistas, e cremos que somos descendência dele, será que tinha algum sentido ele lá? Adão e eu hoje aqui, qual é a minha relação com esse cara? Por que o pecado dele afetou a sua descendência? Romanos 5,12? Nós vamos ver o texto aqui, Rita. Muito bem. Por que ele era representante federal da sua descendência? Por que o pecado de Adão afetou a minha vida? Porque Adão era o meu representante diante de Deus. Ele era o meu representante federal. Federal é de toda a humanidade, não só de uma família. Pensa numa federação. A federação aqui do Estado brasileiro é composta de Estado, município, Distrito Federal. Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Vamos pensar assim: Adão não representava só um Estado diante de Deus. Adão representava Estados, Distrito Federal e municípios, todo o país, toda a humanidade. Por isso que é representante federal. Adão representava todas as pessoas, das famílias, das etnias, das nações, da humanidade que Deus havia criado. Entenderam? Por isso que ele era representante, cabeça federal de toda a humanidade. Olha que interessante. Adão era o cabeça de toda a humanidade diante de Deus. Ele era o representante de toda a sua descendência. A importância de entender que havia um pacto antes da queda. Ele quebrou lá o pacto, nós quebramos com ele. Por exemplo, olha os congressistas, pensando nessa questão da representatividade. Quando você elege um deputado federal, você o elegeu para que você tivesse voz lá ou a tua voz fosse a voz dele, te representando? Um deputado representa você, não representa? Lá no Congresso? Um senador representa você, não é? Então quer dizer, quando o meu deputado vota algum projeto, é como se eu estivesse votando com ele? Por quê? Porque eu estou incluído na votação dele. Eu elegi esse cara. Pois bem, Deus, na sua soberania e plano, elegeu Adão para ser o nosso congressista, para ser o nosso representante. Eu não concordo. Tudo bem, mas é você. Porque a Bíblia mostra isso claramente. E nós vamos ver um texto aqui daqui a pouco. Ele era o meu representante lá. Mas é injusto. Tá, do ponto de vista humano, você pode até pensar assim, mas a Bíblia não mostra que é injusto. Por quê? Porque foi esse Deus soberano que fez assim. Como é que eu vou discutir? Eu sou o quê? Barro. Eu sou caco. Está lá em Romanos, as pessoas discutindo sobre a eleição. A doutrina é difícil, eu confesso, de aceitar, mas é bíblica. Está lá. Paulo traz um exemplo de Esaú e Jacó. Então os dois na ventre da mãe. Os dois irmãos, gente, no ventre da mãe. Deus escolheu quem? Jacó. E rejeitou Esaú. Por quê? Ninguém fez obra nenhuma para ser eleito ou não.
As pessoas estão lá, buscando justiça para ser eleitas ou não. Ai que Deus, eu não gosto desse Deus que rejeita a pessoa. Tá bom, veja lá o que o apóstolo Paulo diz. Está no ventre lá da mãe, Esaú e Jacó. Deus elege um e rejeita o outro. Por quê? Porque não é quem corre, não vai, a força não é de quem corre, de quem faz. É Deus que elege um e rejeita o outro. Porque esse é o Deus soberano que se revela na pessoa de Jesus Cristo, que se revela na Bíblia. E foi pelo povo dele que Jesus deu o seu sangue. Porque a salvação é para esse povo, que foi eleito, para a igreja de Cristo. Ah, mas não é justo. Meu filho, não sei, Deus determinou assim. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que são difíceis da gente aceitar. Quando a gente olha a nossa visão humana, quando a gente mede a bondade e a justiça de Deus pela minha bondade e pela minha justiça, aí eu vou pecar, aí eu vou diminuir a divindade desse Deus a um padrão humano. E se eu estou fazendo isso, eu estou pecando, eu estou idolatrando, estou criando um Deus no meu molde, entenderam? Adão representava toda a humanidade, nós estávamos incluídos nele. Então, o pecado de Adão que trouxe a morte a ele, alcançou sua descendência. Porque em Gênesis, olha só, lá em Gênesis capítulo 5, Moisés fala da genealogia, da árvore genealógica. Quem veio de Adão até determinado momento? E lá, 8 vezes naquela genealogia de Gênesis 5, é dito assim, ó, fulano nasceu, viveu tanto tempo, gerou tantas pessoas e morreu. 8 vezes é dito isso lá. Por quê que esses descendentes de Adão viveram um tempo e depois morreram como ele? Por quê? Porque aquele pecado de Adão que trouxe a morte a ele, passou a sua descendência. Porque Deus não o criou para morrer. Lembra da árvore da vida que estava no centro do jardim? Deus falou, está lá a árvore da vida também. Se ele tivesse obedecido e comido da árvore da vida, ele viveria para sempre. Não teria morte, irmão. Gênesis 5, mostrando a morte dos filhos de Adão, é mostra de que de fato a morte dele passou para a descendência dele. Ficou claro isso? Qual o papel do homem nas obras, no pacto das obras? Olha lá, Rita, você falou, Romanos 5,12, irmãos. Apóstolo Paulo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Agora, preste atenção no final. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Não é que o meu pecado individual hoje me mata, ele é só consequência do pecado de Adão. Aqui é, porque todos pecaram com Adão. Esse é o sentido. Se você continuar lendo o capítulo 5, Paulo está dizendo, porque todos pecaram com Adão, a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram junto com Adão, o pecado original que nós herdamos, quando Deus imputa a nós o pecado de Adão. Lembra quando pensamos sobre a criação da alma? Deus não cria uma alma pecaminosa, não, tudo que Deus cria é bom. Deus cria uma alma e depois ele imputa o pecado de Adão a ela, ele acredita o pecado de Adão a ela, porque nós somos descendência dele. O pecado de Adão é imputado por Deus à sua descendência, porque ele era o seu representante no pacto das obras. Nós estávamos em Adão, representados por ele diante de Deus, irmãos. Isso é o que a Bíblia ensina, é isso que eu creio. Como podemos ser condenados? Aí muita gente diz assim, não, como podemos ser condenados por aquilo que não fizemos? Olha que aula importante essa para você entender. A questão do pacto das obras que ele quebrou, a questão da representação dele, nossa representação nele, porque isso responde isso. Como podemos ser condenados por aquilo que não fizemos? Fizemos, nós fizemos com Adão. É o que a Bíblia mostra. Deus não é injusto, porque nós pecamos com Adão. Deus considerou Adão e Eva como nossos primeiros pais em seu pacto. E aquilo que eles fizessem seria como nós fizéssemos. Lembra do deputado federal? Aquilo que ele decide, é você que decidiu. Você, seu elegeu. Deus elegeu Adão para isso, segundo a Escritura. Para aquilo que ele fizesse, nós fizéssemos também. É duro engolir? É duro, mas é assim.
É assim, irmãos. O que vocês acham disso? Está todo mundo quieto, me olhando? Vocês concordam ou vocês acham que é muito injusto mesmo isso? O que vocês acham? Pode falar, gente. Se for para jogar a cadeira em mim, joga do lado aqui. Não tem jeito, né, Laís? Tem que ter o Espírito Santo, né? Senão ele vai gritar, esbravejar, vai gritar justiça. Esse Deus é injusto. Isso. Exato. Tem que ter o Espírito Santo, né? Para se aquietar, né, Laís? Na presença de Deus, senão não vai. Foi Deus quem determinou isso, irmão. O Pacto Federal, a representação deles. Então, se você vai participar dessa aula depois e também não concorda, está bravo aí, está espumando aí no sofá, eu quero dizer para você o seguinte: foi Deus quem determinou assim. Você entende isso? Foi Deus, irmãos. É como a doutrina da eleição. Por que Deus elege alguém em Cristo para salvação e deixa o outro condenado por seus pecados? Foi Deus quem determinou esse modo. Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo isso claramente. A doutrina da eleição, da predestinação. Ela é difícil para nós, pecadores, mas ela é bíblica. Entende? Tem coisas na Bíblia que são difíceis de aceitar, mas eu te digo uma coisa. Aquilo que Deus revelou para nossa salvação, para quem nós conhecêssemos quem nós somos em pecado e conhecêssemos a justiça de Cristo imputada por graça a nós pela fé, essas coisas são fáceis de entender. Então, aquilo que Deus revelou para nossa salvação não é difícil de entender quando Deus derrama o Espírito Santo dele sobre a vida. Aí você entende claramente. Agora, outras coisas, deixa para os teólogos. Cara, e a vida inteira escrevendo livro, doutorado, pós-doutorado, pós-doc, vai embora. Deixa para eles ficar em cima dessas coisas pesadas da teologia. Porque a salvação, ela é simples, irmãos. Você é pecador, não pode oferecer nada a Deus por tuas próprias obras. Você está condenado diante da lei de Deus. Salvação é pacto da graça. Graça de Deus pela fé em Cristo, que imputa a justiça perfeita dele a você, te salvando. Pronto. Deus pegou a justiça de Jesus e botou sobre a tua vida e te salvou. Jesus obedeceu a lei por você e te salvou. Ele ofereceu estrita obediência à lei e te salvou. Pronto, creia nisso. É difícil? Creia nisso, se entregue a isso. Qual o papel do homem no pacto das obras? Toda a humanidade está condenada pelo pecado de Adão diante de Deus. Toda a humanidade. E aqui eu penso em pessoas que eu amo, parentes queridos, mas que não têm a sua vida na mão de Jesus Cristo. Está debaixo do pacto das obras. Vai ter que prestar perfeita obediência a Deus, senão está morto. Podem obedecer à lei para terem vida? Não, em razão do pecado. Pacto das obras. Qual é a sanção do pacto? Morte eterna. É a mesma que ele deu para Adão. Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Pecaram com quem? Com Adão. E carecem da glória de Deus. Carecem aqui significa não são capazes de obedecer à lei de Deus para trazer glória a Ele. Necessitam. Isso. Então, irmão, não há esperança para a humanidade diante do pacto de Deus com Adão, depois dele ter pecado e lançado todos na morte? Não há esperança? O que vocês acham? Isso! A esperança está em outro pacto, irmãos. Outra aliança. A graça de Deus, feito por Deus com Filho na eternidade, para salvar um povo, agora, não mais por suas obras, nós não damos conta, mas pela fé, pacto da graça ou pacto da redenção. A salvação é mediante a graça pela fé em Jesus Cristo. Isso, mas eu vou falar para você uma coisa, Patrícia. Esse pacto da graça, você sabe desde quando ele é vigente? Alguém lê para mim lá, Gênesis 3,15, irmãos. Gênesis 3,15. Quem achou, leia aí em alta voz. Aproveitando o gancho aqui da Patrícia, boa a tua colocação.
Porque tem muita gente que diz assim: não, irmão, o pacto da graça é só a partir da vinda de Jesus, não é? Vem aí a promessa de Deus em Gênesis 3,15. Quem achou pode ler alto. Irmãos, depois da queda, logo depois da queda, Deus já promete a salvação por meio de quem? Do descendente da mulher. Ele vai esmagar o diabo, que é a cabeça da serpente. O que Jesus fez na cruz? Ele fez isso. Estava prometido, lá atrás. Quando Abraão, nós estamos estudando aqui, né? Estamos pregando a carta de Paulo aos Romanos. Lembram? Lá em Gênesis 12. Quando Abraão crê que dele, na velhice de Sara estéril, virá um descendente, e pessoas de todas as nações serão abençoadas nele. Gênesis 15:6 diz assim: quando Abraão creu nessa promessa de Deus, isso foi imputado a ele pela fé. Olha aí, já lá no passado, na vida de Abraão, pela fé ele foi salvo por crer na promessa de Deus, de que o seu descendente viria e esmagaria a cabeça de quem? Da serpente, cumprindo Gênesis 3,15. Irmão, não caia nessa história de que a graça de Deus é só no Novo Testamento. Quem fala isso não conhece a Bíblia. A graça de Deus está lá já em Gênesis 3,15, quando foi prometido o Messias. Deus podia ter acabado com tudo depois do pecado. A graça já estava ali, irmãos. E lá no Antigo Testamento, os que creram na promessa da vinda do Redentor foram salvos por esse pacto de graça. O pacto de salvação foi feito por Deus com o Filho lá na eternidade, antes da criação de todas as coisas. Não vou lembrar agora, mas tem um texto ou em Apocalipse ou em Hebreus. Eu sempre confundo esse texto. Não, eu vou procurar, não é possível. Espera aí, irmãos. Ou em Hebreus ou em Apocalipse, que diz assim, me ajudem, que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Escritor inspirado. O Cordeiro já tinha sido sacrificado, Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. Quer ver? Vamos ver primeiro. Isso aqui é para derrubar pastor, né? O senhor não lembra? É claro que não, irmão. Eu queria decorar tudo, conhecer tudo, todos os textos, em todos os momentos, em todos os lugares. O Cordeiro foi sacrificado, quando está falando do sacerdócio de Cristo. É Hebreus mesmo, hein? Quer ver? Sacrifício de Cristo. Vamos ver. 10? Não é, Patrícia. Fala aqui do sacrifício, né? O único sacrifício assentou a destra de Deus. Não. É um texto que fala que o Cordeiro, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Vamos ver Apocalipse, gente. Opa! Aí! Isso! Débora Campanini. Olha lá, Apocalipse, eu sabia o livro, hein? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aí. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, quando a besta vier na grande tribulação, os que não são selados vão adorar essa besta. Mas tem um povo que não vai. Por quê? O que aconteceu em favor desse povo? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, olha o pronome aí relativo. Quer dizer o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lá, antes de Deus criar todas as coisas, Deus entrou em um conselho de salvação com o Filho, lá na eternidade, para salvar um povo depois. Então, no Antigo Testamento, todo mundo que foi salvo pelo sangue desse Cordeiro. Não tem outro modo de salvar. Aí as pessoas dividem, né? 7 dispensações. O Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. Vira uma bagunça. Irmãos, é uma história só. É um Cordeiro só. É um pacto só. É um povo só. É um sangue só. É uma salvação só. Não é mais fácil entender assim?
Louvado seja Deus pela doutrina calvinista, irmãos, pela doutrina reformada, que é pactual, o pacto de Deus para salvar o homem em Cristo, antes da fundação do mundo. Que coisa impressionante isso. Olha o que Paulo diz em Romanos 5, 18, 19. Romanos capítulo 5. Olha que legal. 18 e 19. Então veja, de um lado, pacto das obras. O homem está morto em Adão sem Cristo. De outro lado, pacto da graça. Nós estamos salvos em Cristo. Olha a concepção de Paulo. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, sua descendência. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos, sua igreja. Entenderam aí? Resumo aqui do pacto. Que coisa maravilhosa. Pacto das obras de um lado em Adão, condena. Pacto da graça em Cristo, salva. E aí a gente já pode concluir. Deus entrou em aliança, em pacto com o homem criado, para lhe abençoar, sob a condição de perfeita obediência à sua lei, penalizando-o com a morte em caso de desobediência. Lá em Adão. Adão representava a humanidade diante de Deus. Ele morreu pelo seu pecado, e Deus lançou esse pecado na conta, imputou da sua descendência. Pelo pacto da graça, Deus imputa a justiça de Cristo ao seu povo, e o salva. Toda a humanidade, isso aqui, essa conclusão, irmão, Senhor, eu vou gravar isso e botar num megafone em cima do carro, vou sair por aí. Toda a humanidade sem Cristo, precisa saber disso, está perdida e condenada diante de Deus, diante da sua lei. Está debaixo do pacto das obras e da obediência absoluta à lei que ele exige para dar vida. Tem um teólogo americano, um pregador americano, olha aí, como é que é? Aquele pastor americano que você falou outro dia do nome dele, que foi lá na Old School. O Paulo Walsh. O Paulo Walsh diz numa pregação, ele disse algo, eu ouvi uma vez, gente, eu achei aquilo incrível. Ele falou assim, sabe qual é a pior notícia para a humanidade? A pior notícia é que Deus é bom. Para prestar atenção nisso. Esse Deus aqui que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, ele é bom. E se ele é bom, ele não vai tolerar a quebra da sua lei. Pelo menor pensamento. É isso aqui, ó. No pacto das obras, Deus exige absoluta obediência à sua lei e não vai tolerar sequer um pequeno tropeço para condenar o homem. Isso enaltece o pacto da graça, não, irmãos? Nós somos libertados disso pela obediência de Jesus Cristo. Então, ó, algumas aplicações. Ninguém nasce neutro diante de Deus. Todos nascem em pecado por causa do pecado de Adão. Outro dia falaram, a gente entende quando a pessoa fala isso. Ai, é puro, é um anjinho de Deus, a menininha aqui, a Esther. Que gracinha. Claro, ela não tem consciência de pecado. Eu entendo isso. Mas está lá ou não o germe do pecado? Está lá, irmãos. E eu digo para você que ela já manipula a gente. Com 3 meses, aquela coisa gostosinha, que dá vontade de apertar, de morder, ela já manipula a gente, irmãos, para ser tirada do carrinho, para mamar, para beber água. Eu vejo o olhar dela do lado. Então ela faz assim, ó, eu já vi várias vezes, irmãos. Ó, ela quer sair, ela bate o pezinho, e aí ela faz assim, ó. Aí ela fecha o olho e bate o pezinho de novo. O que é isso? Fala para mim. Manipulação barata. Menina! Pecadora, irmão. Pecadora. Precisa de Cristo. Ninguém nasce neutro, meu amado. Tem gente que defende a pureza de pessoas aí dizendo, tem doutrina nesse sentido. Não, toda criança é pura. Ah, é puro pecado. É puro pecado. É puro pecado. Não tem talvez tanta consciência de pecado como um adulto.
mas já tem o germe lá. Uma pergunta. E essa criança? Já até sei. Tem um debate enorme sobre isso aí, Patrícia. Tem inclusive teólogos reformados que dizem o seguinte: toda criança que morre na infância é salva. Eu perdi um filho com menos de 4 anos. E vocês percebem a minha vontade de defender isso? Eu vou ver o Samuel no céu. É a minha convicção. Eu vou ver o meu filho no céu. Por exemplo, pessoas que não têm condição de entender o Evangelho, um autista. Como é que faz? Como é que faz? Irmãos, tem muita gente que defende isso, inclusive doutrina reformada. Todo mundo que morre nessa condição está salvo. Mas tem um problema aí, irmão. Então, você tem que entender o seguinte: você precisa ser honesto com a doutrina da eleição. Então, há uma exceção para a doutrina da eleição? Como que é isso? E outra coisa, você tem que fazer uma outra exceção, de que essas pessoas não precisaram do sangue de Cristo para a sua salvação. Ou todas são eleitas? Ou não precisam do sangue? Vira um rolo danado isso aí, irmãos. Então, tem uma outra parte, também com muitos estudiosos reformados, que diz o seguinte: essa criança tem que ter sido eleita. Se ela não foi eleita, ela não foi salva. Deus não tem que eleger em Cristo para salvar? Como é que eu posso conceber alguém que nasceu em pecado, não foi eleito em Cristo para ser salvo, mas foi salvo? Olha o problema. Entenderam? Tem os dois lados. Eu, sinceramente, irmãos, eu fico com a parte dos estudiosos que dizem: essa criança tem que ter sido eleita para a salvação, porque Cristo, ele tem que ser eficaz também na vida dela. Eu não posso conceber um pecador alcançando os céus sem ter sido eleito para a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não posso conceber isso quando eu olho para a Bíblia. E eu perdi um filho, estou falando para vocês, e eu creio que ele está lá, mas será que ele pode não ter sido eleito? Entenderam? Isso é um... Mas ele vai estar com Deus aqui. Então, se coloca um indivíduo que lá tinha uma cultura, mas jogar porque ele vai medir a consequência da situação para dar a ele. Então, Deus é o justo por isso. Então, diante do justo por isso, a gente crê que Deus nunca plano não quer ter solução. Por quê? Porque a gente pode, e eu não quero falar, e acredito também que por ele ser justo, então, aí ele tem a forma dele trabalhar, que os humanos podem entender totalmente agora, mas por ele ser justo, então a gente faz uma analogia do advogado daqui. O que é um advogado justo para a polícia? Então, não se responde, não adianta, não ajuda, não se responde. Ele não tem consciência de pecado, né, Laís? Sim. Vira minhas criancinhas, porque deles é o reino, né? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essa passagem também é muito contestada. Porque pessoas pegam essa passagem apenas e fazem uma doutrina sobre ela. Jesus, sabe como é que ele considera os discípulos dele? Um velhinho que é discípulo de Jesus? Há textos que chamam esse velhinho de pequenino. Uma criança. Por quê? Porque Jesus está dizendo que, assim como uma criança depende dos seus pais para tudo, e é bem provável que, nesse momento, havia crianças de colo, no colo dos seus pais. Então, Jesus estava dizendo para os pais trazer esses infantes que ainda não andavam até ele. Ou seja, essas crianças, elas dependiam dos seus pais para tudo. Pois bem, assim é um discípulo de Jesus. Tem que depender dele para tudo. Esse é o ponto. Entende? Também é debatida essa passagem. Não, Rita. Ela não precisa morrer com essa consciência que a vida dela antes estava na mão de Jesus Cristo. Porque lembra da justificação? Gente, olha como é importante estudar a palavra. Lembra da doutrina da justificação? Não é santificação, Rita.
Justificação é um ato único e soberano de Deus, quando Ele te inclui em Cristo e imputa a justiça de Cristo a você e os seus pecados a Cristo. Quando Deus faz isso? Quando você nasce de novo, quando você é batizado pelo Espírito Santo, quando Deus soberanamente, em algum momento da tua vida, te dá um princípio de vida novo. Você começa a buscar Ele, a confiar em Cristo. Ali você está salva. Ali a tua mãe foi salva, Rita. Rita, todos os pecados até o final de nossas vidas foram incluídos na justificação de Cristo. Foram imputados. Não, nada disso. Quando Deus te justifica, Ele te declara inocente diante da lei dEle, imputando toda a tua carreira de pecados até o final da tua vida em Cristo. Senão Ele não poderia te declarar inocente. Agora, pela habitação do Espírito Santo, Ele vai te capacitar num processo de santificação, para mortificar pecado, o que não tem nada a ver com salvação, Rita. Você não perde salvação, porque você tropeçou. Será que Abraão perdeu a salvação depois de ter crido na promessa de Deus? Quando ele tentou dar um jeitinho de cumprir a promessa com Agar, a serva egípcia de Sara. Lembra que nós já estudamos isso? Ele tentou dar um jeitinho. Ô Deus, eu estou ficando velho, esse filho não vem. Ô Sara, vamos pegar Agar e vamos tentar trazer um descendente. Ele vacilou na fé, mas ele não se tornou incrédulo. Ele não perdeu a salvação, ele já tinha sido justificado quando ele creu. Lembram disso? Olha como é importante, irmãos. Tua mãe foi justificada, Rita. Não importa se ela vai morrer com Alzheimer sem consciência de salvação. Ela já está salva. Isso tudo faz parte dentro do plano de Deus para a vida dela, para trabalhar você, inclusive. O amor teu como filha pela sua mãe. Deus vai trabalhar todo mundo por meio do cuidado dessa senhora agora. Mas a salvação dela está lá na justificação. Eu não creio que alguém perde a salvação, perde a justificação. Se não, será que Deus se enganou? Quantas vezes Deus tem que justificar alguém então? Salvou, justificou, perdeu. Justificou, perdeu. Justificou, perdeu. Os arminianos trabalham nessa base. Talvez porque eles defendem a justificação depois da santificação. Justamente porque depende da obra humana, desse livre-arbítrio do homem fazer boas coisas. Irmãos, a teologia reformada, liberta, é muito mais coerente, muito mais lógica. Justificação, uma vez só. Entendeu? Tua mãe foi justificada. Acabou. Acabou. Segundo lugar, irmãos, ninguém pode se salvar por suas obras necessitando da graça de Deus em Cristo. Ok? Ficou claro, né? Terceiro lugar, o pecado de Adão trouxe morte e tormento a toda a sua descendência. O pecado é algo grave e não pode ser tolerado. Jesus teve que sofrer na cruz por conta do nosso pecado, irmão. Deus não vai ter por inocente o pecador. Não vai ter. Aquele que não teve o seu pecado condenado em Cristo. Pecado é coisa grave. Quarto lugar, o homem não pode mais obedecer à lei de Deus em razão do pecado de Adão, que refletem seus próprios pecados diários. Os nossos pecados diários é um reflexo do nosso pecado, que nós herdamos de Adão, o pecado original, a natureza caída, o coração, essa natureza caída do homem. A esperança está em crer na obediência de Cristo em seu favor. É Cristo, irmãos. A humanidade, sem exceção, está debaixo das consequências do pecado de Adão. Deus amaldiçoou a terra. Então, as guerras, doenças, Covid, desastres naturais, fome, tragédias sem fim. Irmãos, tudo isso tem cunho espiritual. Tudo isso é a terra vomitando o homem em razão de ter sido amaldiçoada por Deus pelo pecado. Lá em Gênesis 3, Deus não amaldiçoa o homem. Deus amaldiçoou a terra. Deus amaldiçoou a serpente, o homem. Por quê? Porque o homem é criado à sua imagem e semelhança. Olha o estudo aqui que pensa. Oi? Esse verbo arrepender para Deus é uma linguagem usada para o nosso entendimento, Rita, porque nós não podemos entender que Deus se arrepende do que faz. Porque se Deus se arrependeu, é porque Ele errou. E Deus pode errar? Esse verbo arrepender é uma linguagem, os estudiosos chamam de uma linguagem antropomórfica. Por que antropomórfica? É um modo de nós humanos entendermos.
Entendeu? É como se Deus se entristecesse, mas não que ele se arrependeu a ponto de reconhecer que ele errou. Porque a gente se arrepende do que é bom, do que é certo. A gente se arrepende quando a gente faz algo errado, não é? Como é que nós podemos conceber um Deus que se arrepende? Deus é todo perfeito, gente. É impossível Deus errar. Ele não pode, se ele não erra, para que se arrepender? É uma linguagem para o nosso entendimento, tá? É porque pesou na mente dele. Olha aí, eu permiti o pecado e olha o que esse homem fez. Entendeu? Sim. Exato. Não teria já arquitetado entregar o filho, e o filho não teria assumido voluntariamente essa entrega, não é? Para quê? Então, irmãos, todo o mal é consequência da queda. Consequência da queda do homem. Como cristão, você é chamado a ter consciência desse estado espiritual caído ao seu redor e a testemunhar da restauração que Deus, por graça, está fazendo em sua vida pela fé em Cristo. E por fim, você como cristão não está mais debaixo do pacto das obras, condenado por Ele, mas debaixo do pacto da graça, salvo em Cristo. Aleluia! Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos orar para encerrar? Já passou bastante, né, o horário? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nos deste aqui de instrução na Tua Palavra. Senhor, ó Deus, o nosso pecado atrapalha tanto o nosso entendimento da Tua Palavra. Nos ajuda, supera as nossas deficiências intelectuais, espirituais. Que o Teu Espírito esteja sobejando em nós, ó Pai, para que o Senhor nos dê entendimento da Tua vontade, de maneira específica nesta manhã, sobre essa questão do pacto das obras, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos isso e corrermos para Cristo no pacto da graça, no pacto da redenção. E usa-nos para compartilhar essa graça infinita em Cristo Jesus na vida daqueles ao nosso redor, que ainda estão debaixo do pacto das obras, condenados pela Tua lei. Ó Senhor, que o Teu Espírito nos conduza a pregarmos a Cristo e a levarmos a salvação e a libertação que Cristo dá a todo aquele que o crer nele como Senhor e Salvador de sua vida. Louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua igreja aqui presente. Guarda os Teus filhos no restante desse domingo e nos prepara para cultuarmos ao Senhor nesta noite em espírito e em verdade, na mediação de Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.